Guys, vocês entendem que a gente tá prestes a planejar você bilíngue em 2024 e eu poliglota em 2024? Ainda não entrou na minha cabeça. Se você caiu de paraquedas aqui, deixa eu me apresentar pra você primeiro. Eu sou a Laís, eu sou professora de inglês, então todo mundo me chama de Teacher Laís. Virou quase que um apelido, Teacher. Meu primeiro nome, na verdade, mudei. Acho que eu vou mudar na certidão de nascimento. Em 2022, tô olhando o calendário pra confirmar. Eu comecei uma série chamada Espanhol em 100 Dias, onde a minha tentativa era estudar espanhol por 100 dias e descobrir o que acontecia. Não era bem assim, tipo, vou estudar e ver o que acontece. Eu tinha objetivos. Eu usei um método estruturado pra estudar e eu mostrei tudo pra vocês aí no TikTok, no Instagram. Vou começar a postar aqui nos shorts do YouTube também, para as pessoas irem entendendo como foi esse processo, porque foi um processo, foram 100 dias estudando. E eu esperava ter alguns resultados específicos. Eu nunca havia estudado espanhol antes. Eu comecei a estudar pro desafio e eu me surpreendi, assim, porque o meu objetivo final era terminar ali no A2. Então, em 100 dias eu esperava que eu conseguisse saber o básico do espanhol, dominar, assim, tranquilamente. Ao final desses 100 dias, eu cheguei ao nível B1, que era o que eu não esperava que acontecesse. Porque foi realmente um resultado muito rápido e estou chocada até agora. E eu continuo mantendo o espanhol na minha rotina, continuo mantendo ele no meu dia a dia, eu só não compartilho tanto quanto eu compartilhava nesses 100 dias. E a partir disso, então, minha primeira língua, português, meu segundo idioma foi o inglês, que eu também aprendi sozinha. O espanhol, que não é tão bom quanto o meu inglês, claro, mas é um espanhol que hoje em dia eu tenho, eu não tinha. Agora, minha próxima meta é o italiano. Eu botei na minha cabeça que eu quero aprender o máximo de idiomas possíveis até eu morrer, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E é uma coisa que faz parte do meu trabalho, entender o processo de aprendizagem. E quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, mais eu leio sobre, mais eu encontro técnicas que podem ajudar você aí que quer aprender inglês. Então eu não só me ajudo, mas eu te ajudo também. E compartilhar esse processo é muito, muito legal, porque a gente consegue perceber como lidar com frustrações quando dá errado, quando você não sabe, quando você estuda várias vezes o assunto e não entra na tua cabeça. Então eu sei que isso me ajuda e ajuda vocês também, por isso que eu compartilho isso aqui. Hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu planejo essa meta. Porque estudar inglês, ou estudar o idioma que eu vou estudar, no caso que é o italiano agora, não pode ser só um sonho. Você precisa colocar um passo a passo, transformando ele numa meta. Esse é o jeito mais intencional para que você consiga aprender de verdade. Você pode aprender sem querer. É meio difícil, mas pode ser. Mas quando você tem um plano, você tem um caminho, fica tudo muito mais fácil. E você consegue saber o que fazer em cada passo. Até porque para você aprender um idioma, você precisa de constância nos seus estudos. Você precisa estudar um pouquinho todos os dias. E não tem como você fazer isso se você não se planejar para colocar isso na tua rotina, porque faz parte, né? Nossa vida é corrida, a gente não tem tempo pra ficar pensando, vou fazer isso, não sei o quê. Cara, ir na academia 3 vezes por semana é muito difícil. Como é que você vai encaixar estudar todos os dias? Então você precisa planejar isso com antecedência para que você consiga realizar esse sonho, porque senão você só vai querer fazer e vai ficar querendo fazer e passou 2023, 2024, 2025 e desse putz, eu devia ter estudado inglês, né? Mas nunca é tarde pra correr atrás do que você quer. Nunca é tarde pra correr atrás dos seus sonhos e realizar os teus sonhos. Então comece já, que logo você estará aí bilíngue, tenho certeza. Eu vou compartilhar com vocês o meu processo de planejamento de metas, não só em relação aos estudos, mas em relação à vida toda, porque eu acho que tá tudo muito interligado e você só consegue colocar na tua rotina os estudos se você tem uma rotina que faz sentido pra você. Você precisa refletir sobre tudo isso. A Chave da Constância, que é o meu curso que ensina você a ter constância nos seus estudos, tem o primeiro módulo que é exatamente sobre isso. São 5 ou 6 aulas onde você consegue entender como a tua mentalidade afeta o teu aprendizado, como a tua falta de organização afeta o teu aprendizado. Então, o que a gente vai ver aqui é a pontinha do iceberg. Lá tem tudo muito mais completo se vocês quiserem participar. O link está na descrição. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que eu faço essa organização e vou fazendo a minha juntos, pra gente poder entendendo aqui na prática como que funcionam as coisas. Essa organização que eu vou mostrar para vocês, eu comecei a fazer no ano passado. Então, eu comecei a me organizar em 2022. Antes, o que eu fazia? Vou contar para você, talvez você se identifique. Se você se identificar, significa que você tem que mudar. Como é que eu organizava as minhas metas? Eu escrevia elas num papel, geralmente numa folha solta, e aí eu escrevia ali as minhas metas naquela folha solta, e eu me dedicava, ele escrevia como se fosse uma carta pra mim mesma, pra eu ler, né, no final do ano seguinte, enfim. E aí, eu guardava esse papel e eu nunca mais via. Chegava no fim do ano, aí eu ia, fim do ano é assim, né? Vamos organizar, porque ano que vem vai ser diferente, a gente precisa arrumar a casa, a gente precisa limpar, fazer faxina de Natal. É sempre, eu não sei se na tua casa é assim, a minha casa sempre foi assim. E aí é nesse fim de ano que eu achava esse papel e eu ficava,
cara, é verdade, eu disse que eu ia fazer isso. Por exemplo, meu Deus, é mesmo, esse ano eu tinha colocado que eu devia entrar pra academia, era minha meta desse ano. Ou, esse ano eu queria guardar tantos reais por mês. Não guardei, não fui pra academia. Não mudei minha alimentação. Não fiz nada. Em resumo, não fiz nada. Porque assim, quando você pega as suas metas, você faz com as melhores intenções do mundo no final do ano, mas você nem olha, você nem sabe aquilo. Chega no meio do ano, você pensa, putz, mas o que eu escrevi lá mesmo? Eu não lembrava. Não lembrava. Se você não coloca aquilo presente na sua vida com constância, não acontece. Porque não adianta, nós somos os frutos das nossas pequenas decisões diárias. Quotando Luana Carolina aí, conhece? Maravilhosa. Então, é realmente isso. Tudo que você faz no seu dia a dia é o resultado de quem você é. Todas as escolhas que você faz na sua rotina geram um resultado de você no futuro. Então, o que você tá escolhendo fazer agora vai ser você daqui a um tempo. Por isso que a gente precisa sempre refletir sobre tudo. Agora eu mudei de cenário aqui, porque vamos vir para o meu computador. Primeiro eu quero explicar pra vocês por que eu uso o computador e não um papel pra fazer esse tipo de anotação. Primeiro porque eu não perco, né? O computador. Eu faço tudo no Drive. Eu sempre abro um documento no Google Drive e aí lá fica tudo salvo. Eu tenho do ano passado, tenho desse ano e assim por diante. Eu uso a agenda do Google Drive pra me organizar no trabalho, assim como eu também uso agenda física, mas lá eu confio muito, né? Porque eu sei que vai estar lá sempre. Então a minha dica é essa: faça numa coisa que você vai olhar, que você tem o hábito de usar. Se você tem o hábito de usar as notas do seu celular, faz lá. Se você prefere escrever, escreve. Mas reflete também sobre isso, porque não adianta você fazer um negócio que você não vai ver, né? Então, eu abro um documento e a primeira coisa que eu faço é escrever um texto. Por quê? Bom, isso aqui eu não sei se tem alguma ciência por trás, não. Mas escrever sobre como que eu me senti, como que foi o meu ano, o que eu tô achando agora, me faz entender o que eu preciso mudar em mim, o que eu preciso manter e o que eu preciso parar de fazer. Quando eu escrevi esse meu texto de 2023, eu reli ele agora, eu tava num momento da minha vida onde eu tinha alguns focos específicos que hoje são um pouco diferentes. Naquele momento da minha vida foi assim: final de 2023 eu tinha largado meu trabalho CLT para trabalhar com a internet, para dar aulas online. Então eu tava naquela insegurança assim de, poxa, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Eu preciso me dedicar muito a isso. Será que eu vou conseguir alunos? Será que eu vou conseguir manter essa rotina de postar vídeo toda semana? Como é que vai ser? Eu vou ter que aprender muita coisa que eu não sei. Então, essa era a minha preocupação maior naquele momento, financeira e também em relação ao trabalho mesmo, a qualidade do meu trabalho, né? Então, foi uma coisa que me pegou muito. E eu só consegui entender que eu precisava focar naquilo quando eu escrevi sobre. Então, eu escrevi sobre como eu tava me sentindo, eu escrevi sobre o que eu precisava mudar. E escrevendo sobre a tua vida, você consegue perceber. Vocês viram isso? Escrevendo sobre isso, você consegue perceber o que você precisa focar, né? Em cada momento, porque você não vai conseguir fazer tudo. Então, você precisa focar em uma coisa de cada vez. Então, agora eu vou escrever o meu texto aqui. Pausa esse vídeo e escreve o seu também. E depois volta aqui pra gente ir pro nosso próximo passo. Eu tô animada. Tô muito animada. Passou uma meia hora, mais ou menos. Eu escrevi tudo que eu queria escrever. Vou deixar o texto aqui na tela. Pausa se vocês quiserem ler. Eu sempre escrevo em inglês, porque eu peguei esse hábito quando eu comecei a aprender inglês de sempre trazer o inglês pra minha rotina. Continuo fazendo isso. Talvez a meta do ano que vem seja fazer em espanhol. Não sei. É uma coisa pra pensar também. E aí, a partir desse texto, desses pensamentos que eu fui tendo, eu coloquei alguns tópicos que eu acho que se destacaram aí, que eu preciso trabalhar neles. Por que eu coloco em tópico? Porque aí você consegue separar e tabelar o que você vai fazer em cada área. Separei a primeira, dinheiro, sempre é um tópico. Mudança, porque eu planejo me mudar no ano que vem. Work, né, trabalho. O number 4, personal. Então, questões mais pessoais ali de criatividade, de sair mais de casa, fazer mais amizade, porque eu sou uma pessoa muito introspectiva. E trabalhar de casa, putz, me deixou mais ainda, então é uma das coisas que eu quero mudar. E número 5, viajar, que eu tenho algumas metas aí de viagem. Pra quem leu em inglês ali já sabe. Agora a gente vai montar uma tabela. E essa tabela vai ser justamente nessa mesma lógica, baseada no que a gente fez. Eu vou mostrar pra vocês aqui
como que eu vou fazer. Como eu comecei a fazer as minhas atividades, os meus planos agora em 2023, e a gente tá apenas dia 7 de dezembro, que é quando eu tô gravando esse vídeo, eu vou colocar o mês de dezembro junto nessa tabela aí de metas, né? De realização de metas, é como eu gosto de chamar. E uma coisa que é um pouco diferente do jeito que as outras pessoas fazem, é que eu não planejo o meu ano. Ali tem a big picture, né? Nesse texto tem o que eu espero pro próximo ano, o que eu preciso mudar, o que eu quero focar. Mas eu não vou planejar o ano todo. Eu vou planejar apenas os 3 primeiros meses. January, February, March. Por que que isso funciona muito melhor pra mim? Porque eu não vou ter aquele negócio de assim, por exemplo, meu plano até o final do ano é guardar 15 mil reais. Vamos supor assim. Se eu olho 15 mil reais, eu fico, eita, 15 mil reais? Não faço 15 mil reais por mês? Como é que eu vou guardar 15 mil reais? Então, fica algo assustador. Se você divide aquilo e você pensa mês a mês, esse mês eu vou fazer isso, esse mês eu vou fazer isso, esse mês eu vou fazer isso, as coisas se tornam mais palpáveis. O teu dia a dia faz mais sentido. Então, ao invés de você colocar que você quer perder 10 quilos no ano, você coloca que você vai perder meio quilo no primeiro mês, mais meio quilo no segundo mês, mais meio quilo no terceiro mês, e você vê conforme são os teus resultados. Uma coisa que é muito importante quando a gente pensa em metas, a meta ela tem que ser alcançável. Se você não faz uma meta alcançável, você já tá planejando seu fracasso. É importante que você pense nisso. Mesma coisa para idiomas. Você precisa ter o teu plano maior, então eu quero, sei lá, ser intermediário no inglês, mas você precisa entender que para você ser intermediário, você precisa ser um dia iniciante. Você precisa passar pelo A1, pelo A2, pelo B1, chegar no B2. E se você quiser ser avançado, C1. Então, é importante você colocar essas metinhas menores. Tudo depende do que você tá acostumado já. Eu já treino 3 vezes por semana. O que eu quero começar a fazer é correr. Então, eu vou começar a correr mais vezes. E é importante você pensar nos recursos também. Uma coisa que eu escrevi no meu texto é que, como eu quero começar a correr, eu acho que uma ideia boa é eu comprar novos fones de ouvido. Novos fones de ouvido. Assim fala em português, né? Novos. Eu tenho um fone de ouvido que não tá aqui, tô procurando pra mostrar pra vocês, mas não sei onde tá. Queria aqueles que vai assim, ó. Tipo isso. E aí eu queria aqueles que fossem sem fio, só que de colocar na orelha. Porque eu uso óculos. Então, eu várias vezes eu fico tipo, não vou correr porque o fone tá sem bateria. Ou porque o óculos atrapalha o fone. E aí eu uso isso como desculpa. Então, você precisa pensar nos recursos que pra você se fazem necessários e que vão te ajudar a alcançar aquele objetivo. Nesse caso, é esse, né? E o italiano pra mim vai ser a mesma coisa. Eu vou desenvolver o desafio agora em dezembro, que vai ser um dos recursos que eu preciso para que eu consiga começar a estudar em janeiro. Então, vê se você tem que comprar um curso, se você acha que você vai conseguir melhor se você estudar com um professor, planeja, sabe? Se prepara e vê se você tem recurso para isso, se você não tem, muda de estratégia. Eu vou fazer aqui a minha tabelinha e já mostro para vocês como que ela ficou. E aí explico um pouquinho também como que você pode usar para fazer a sua do inglês. Finalizei minha tabela. Eu quero explicar para vocês que aqui é muito mais do que só várias metas, mas sim um plano. Então eu misturo as duas coisas. Eu coloco o meu objetivo que eu tenho e o que eu vou fazer para alcançar isso. A minha missão de aprender italiano tá ligada ao meu trabalho também, porque querendo ou não eu vou produzir conteúdo sobre isso para ensinar para vocês. Então eu vou mostrar especificamente essa parte da tabela, mas também novamente vou deixar a tabela aqui toda se você quiser dar uma olhadinha e entender como que eu planejei as outras questões. Tem muita coisa misturada aí. A primeira parte que eu tenho que fazer é organizar esse desafio, porque vai ser um desafio onde vocês vão poder participar também. Então, a partir da semana que vem, vocês já vão saber como que vocês podem participar, porque uma das coisas que eu vou fazer é criar um material que vocês vão usar e também marcar e fazer um vídeo do YouTube aqui explicando esse desafio. Então, vocês podem perceber que parte do meu objetivo de aprender italiano, para eu poder chegar lá no final, é eu começar fazendo isso. Então, talvez parte do seu objetivo para que você aprenda inglês, o que você de fato tem que fazer é separar um caderno, separar um material, escolher um professor que vai te acompanhar. Então, esse tipo de coisa você decide agora, né? Você decide antes de começar a estudar. Porque o que acontece? A gente joga pra segunda-feira, né? Geralmente. Quando chega na segunda-feira, aí que você vai se organizar. Você usou a segunda-feira pra se organizar? Não, mas amanhã eu vou começar. Começa. Então você precisa planejar com antecedência. Já te digo,
planeja já para você ser fluente em 2024. Dito isso, a gente tem algumas coisas aqui que fazem parte desse objetivo. Para eu conseguir chegar ao nível que eu quero em italiano, eu preciso estudar e gravar todos os dias, porque isso é uma coisa que associa, né? A gente precisa ter essas gravações ali do que você fez para que você consiga acompanhar o seu progresso. Dentro do desafio que a gente vai fazer, tem uma parte que vocês vão fazer isso também. Mas vocês vão saber em breve. Daqui a pouco vocês vão saber. Caso você seja do futuro, tem um card aqui do desafio pra você conhecer já e tá por dentro e entrar nele. E uma das minhas metas com isso é aumentar o meu número de inscritos aqui no YouTube. Porque eu já tenho uma plataforma legal no TikTok, lá tá crescendo, tudo tranquilo. O Instagram também, eu posto lá sempre. Mas o YouTube eu não tenho dado atenção, então é uma das coisas que eu quero mudar. Por isso que eu coloquei algumas metas de subscribers aqui no YouTube. Então se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, por favor se inscreva pra ajudar aí nas metas, né? Mas faz parte no meu trabalho como professora na internet crescer, né? E buscar o crescimento para que eu consiga ajudar cada vez mais pessoas. E essa meta ela vai aumentando ao longo dos meses. Em janeiro 300, em fevereiro 500, em março 800. E vocês vão ver que são metas bem realistas e alcançáveis, porque a minha ideia é que eu consiga alcançar isso tranquilamente. Então eu não vou colocar, tipo, no final do ano eu quero estar com 10 mil inscritos no YouTube. Como é que eu vou ter 10 mil se eu ainda não tenho os 300? É um processo. E você precisa colocar isso em inglês também. Então, seria muito legal que você conseguisse colocar objetivos e coisas que você quer conseguir falar ao final de cada momento. No guia gratuito de conteúdos que eu disponibilizo para vocês, tem exatamente isso, né? Separado por nível, o que você deve fazer, o que você tem que aprender em cada nível. Seria interessante você colocar, por exemplo, em janeiro. Janeiro eu vou estudar, né? 25% do nível A1. Então em fevereiro eu quero ter terminado 50%. Tudo baseado onde você tá agora, onde você quer chegar e quanto tempo você tem. É importante você sempre se manter realista e jogar mais para baixo do que para cima para você não lidar com tantas frustrações, né? Saber lidar com essas questões que podem acontecer. Coloca, assim, metas que são palpáveis, que fazem sentido para você e que você tem certeza que você consegue alcançar se você dedicar o tempo que você tem. E isso se repete, né, nas outras questões. E aí, em março, eu vou começar a gravar o MBS, que eu não vou contar pra vocês o que é ainda, mas em março vocês vão descobrir. E aí eu vou começar a fazer a gravação, porque eu vou estar terminando ali o desafio que eu me propus com o italiano. Eu quero que vocês percebam que aqui eu tenho misturado tanto as metas, os objetivos, quanto o que eu vou fazer. Então, para eu poder alcançar os 300 seguidores no YouTube, eu preciso estudar, gravar todo dia e postar. É preciso que você mantenha isso na sua cabeça. Você sempre trabalhe com as metas gerais, as metas específicas que são ligadas ao que você faz diariamente. Tudo que você faz todos os dias repercute na pessoa que você é e na pessoa que você vai se tornar. Então, não esqueça. E outra coisa, beba água, porque nem só de café vive o bilíngue. Vocês perceberam que eu não tomei um gole de café nesse vídeo? É porque tá calor pra caramba. Beba água. Eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho como funciona esse processo pra mim. E vamos acompanhando aí esse progresso ao longo dos meses aqui no meu canal. É um comprometimento público de que essas metas vão se tornar realidade. Eu espero que vocês façam mesmo, compartilhem comigo, me marca se você fizer, posta, ou me manda no Instagram, eu vou adorar ver que eu tô podendo ajudar vocês aí a trazer o sonho de falar inglês mais perto. E também, não só o sonho de falar inglês, mas o sonho de se tornar uma pessoa diferente, se tornar a pessoa que você gostaria de ser. Porque, no final, tudo faz parte, no final tá tudo relacionado. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Bye bye, guys!